Ao que a sua lei exige, a minha obra não basta. Posso eu lutar como eu quiser, mesmo que muitas lágrimas corram, mas isso não elimina a minha culpa. Senhor, somente a tua graça me ajuda. Já que eu nada posso trazer, eu me agarrei na tua cruz, nu e despido. Ó, vista-me, sem poder me ajudar. Tem compaixão de mim, impuro, Senhor. Assim vim a ti. Lava-me, senão morrerei aqui. Agora que vivo na luz, mesmo que meus olhos vejam a morte, quando passar pelo vale de trevas, quando chegar diante do juiz, rocha da minha salvação está aberta para mim. Proteja-me eternamente em ti. Ouça, irmão, irmã, você está preparado quando o Senhor vier? O teu caminhar no céu, tu estarás em breve unido com Ele? Quando tudo tiver sucumbido, os seus olhos poderão se levar para cima e no próximo instante estará com Jesus. Maranata, aleluia, Maranata, aleluia, Maranata, aleluia. Jesus vem e então começará o dia das bodas. Você está esperando pela vinda do Salvador? Você está se preparando para Ele? O mundo ouviu de você que o Rei não está mais longe? Pode-se ver você ocupado ou você está aí só perdendo tempo à toa? Está quase às 12 horas e em breve o grande Rei virá. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Jesus vem e então começará o dia das bodas. Também os sinais do tempo indicam para a vinda do Senhor. Também eu quero glorificá-lo até toda a eternidade. As minhas vestes devem brilhar mais claro que o sol. Quando ir em sua direção, diga, meu amigo, você quer vir comigo ver o Rei? Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Jesus vem, então começará o dia das bodas. Maranata, aleluia. Maranata, Jesus virá e então começará o dia das bodas. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Maranata, aleluia. Jesus virá e então começará o dia das bodas.
Nós saudamos a todos os irmãos e irmãs, todos os amigos mundialmente que estão ligados via internet para essa transmissão, para essa contemplação bíblica da palavra com o irmão Frank. Saudamos de coração. Somos gratos pela palavra viva e revelada de Deus que nos é proclamada. Que o Senhor possa nos abençoar através do ouvir da sua palavra agora, juntamente. Falar conosco, nos preparar para a sua vinda em breve. Para a introdução, lerei uma palavra da Escritura de Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 14. Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 14. Portanto, por causa disso, ponho de joelhos perante o Pai, do qual vem toda a paternidade dos céus e na terra, e toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejais robustecidos com o poder do seu Espírito no homem interior, para que habite Cristo pela fé em vossos corações, sendo vós arraigados e fundados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, o amor de Cristo que sobrepuja a ciência, para que sejais cheios da inteira plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a este seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações dos séculos dos séculos. Amém. Nós pedimos agora que o irmão Frank fale. Também eu desejo saudar a todos de coração. Nós somos gratos a Deus, gratos de coração, por podermos ter essas transmissões. Muitos telefonaram ou enviaram e-mails que no último domingo, no domingo de Zurique, foram abençoados de forma especial. Sim, nós agradecemos a Deus, o Senhor, que o mundo inteiro, todos os irmãos e irmãs, em todos os povos e línguas, podem ouvir juntamente, vivenciar o que Deus está fazendo de acordo com a sua palavra nos nossos dias. Nós hoje entraremos brevemente em relação àquilo que vivenciamos
no presente, em catástrofes naturais, em todos os lugares algo acontece. Não é somente falado da mudança climática, tudo está mudando, tudo se torna diferente, nada permanece assim como foi uma vez, e nós podemos, todas as vezes, novamente entoar as palavras do nosso Senhor. Quando virdes que tudo isso acontece, então elevai as vossas cabeças, pois vossa redenção se aproxima. Nós, de fato, chegamos no último período do tempo da graça, e nós agradecemos ao Senhor que Ele mesmo deu a instrução que a mensagem da salvação de Jesus Cristo fosse pregada a todos os povos para testemunho, e então virá o fim. E irmãos e irmãs, nós temos a missão divina, temos que enfatizá-la, que a congregação do Novo Testamento tem que estar lá onde esteve no princípio. Atos dos Apóstolos 2, versículo 42, e permaneceram nos ensinamentos dos apóstolos, nas orações, no partir do pão. Eles permaneceram nos ensinamentos dos apóstolos. E se então olharmos para o período de 2000 anos, então todos se desviaram, todas as igrejas têm suas próprias doutrinas, todos creem aquilo o que eles mesmos colocaram nos seus estatutos de fé. E se então pensamos ainda que 245 dogmas foram divulgados, e a Bíblia diz: ninguém tem o direito de acrescentar algo à palavra ou de retirar algo. E todos acrescentaram, todos retiraram, todos fizeram o que queriam fazer. Irmãos e irmãs, nós não julgamos, nós somente falamos com dor muito grande, especialmente se lemos já por tantos anos a história da igreja e contemplamos os concílios individuais, que discussões aconteceram lá, especialmente sobre a divindade. E então existe um livro inteiro sobre a apresentação da Trindade. Tantas fotos, Trindade assim, assim, assim. E se pensamos então que a palavra Trindade sequer uma vez está na Bíblia, sequer uma vez é falado de 3 pessoas eternas, não podemos pensar sobre todas essas coisas, senão as lágrimas teriam que correr. Mas nossa tarefa é de
não ficarmos parados nisso, nós não corrigiremos ninguém, somente Deus conhece os seus, e os seus ouvem somente a sua voz. Na palavra de introdução, nós ouvimos cada paternidade que existe no céu e sobre a terra vai ao nosso amado Pai no céu. Irmãos e irmãs, isto tem que ser dito claramente. Em todo o Antigo Testamento, temos o anúncio do nascimento do Filho de Deus. E esse é o ponto principal. É o ponto principal. Tu és meu filho. Hoje eu te gerei. E no domingo de Zurique, nós falamos sobre isso, especialmente sobre o Pai Nosso. Quem pode de fato dizer, meu Pai? Quem pode orar? Em que congregação pode ser orado? Nosso Pai que estás nos céus. Não nosso Senhor, não nosso Deus, mas nosso Pai. Quando nós nos tornamos filhos e filhas de Deus, desde quando podemos orar, nosso Pai que estás nos céus? Tem que ter acontecido algo, tem que ter havido uma geração, tem que ter havido um nascimento, tem que haver filhos e filhas que Deus podem adorar a Deus no Espírito e em verdade. E por isso, nosso Senhor disse, vocês têm que ser nascidos de novo, senão não podereis ver o reino de Deus. E somente quem recebeu a vida eterna através da fé em Jesus Cristo poderá viver eternamente. E vamos falar mais uma vez, quando nosso Senhor estava para ir ao céu, ele disse, eu irei para cima, para o meu Deus e para o vosso Deus, ao meu Pai e ao vosso Pai. Ele não se envergonhou de nos chamar seus irmãos, porque nós também, através do Espírito Santo, fomos gerados, nascidos de novo, para uma viva esperança pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo a partir dos mortos. Sobre isso, há suficientes passagens bíblicas que dão testemunho. O meu pedido é hoje que todos que ouvem esse culto mundialmente, de fato, sinceramente pudessem dizer, amado Pai no céu, santificado seja o teu nome, que nós de fato sejamos verdadeiros filhos, tenhamos nos tornado verdadeiros filhos de Deus. Eu digo mais uma vez, nascidos de novo
para uma viva esperança. De filhos e homens foram feitos filhos de Deus. Irmãos e irmãs, esse é o núcleo da nossa pregação. Mas então, de volta à passagem, e permaneceram nos ensinamentos dos apóstolos. Irmãos e irmãs, vamos falar sinceramente, Deus, nos últimos séculos, Ele pôde utilizar homens que proclamaram a palavra e tanto quanto lhes foi concedido, eles passaram adiante. Após os 1000 anos da era das trevas, onde somente havia uma igreja sobre a terra reinando e ninguém outro tinha o direito de viver a não ser aqueles que pertenciam a esta igreja romana. Todos os outros tinham que deixar suas vidas. Mas então veio a reforma religiosa e já anteriormente houve avivamentos que Deus concedeu. Nós não queremos entrar em detalhes, os nomes e congregações, entrar em detalhes sobre isso, mas tem que ser dito, foram reformadores, eles reformaram o que puderam reformar, porque eles constataram que na igreja romana não havia uma doutrina, uma prática em concordância com a Bíblia. Mas não queremos entrar em maiores detalhes sobre isso. Mas todos permaneceram em certas doutrinas não bíblicas, seja a doutrina da Trindade, do batismo da Trindade. Também não queremos entrar em maiores detalhes sobre isso. Somente enfatizar que nós agora, nós, de fato, 100% temos que voltar à doutrina dos apóstolos. E, irmãos e irmãs, para isso, nós leremos algumas passagens bíblicas e nós mencionaremos o irmão Branham, ao qual Deus pôde utilizar de forma especial. E deixe-me dizer já isso aqui agora. Tudo mais, todos os outros foram reformadores, mas o irmão Branham foi um verdadeiro profeta prometido por Deus, que recebeu o seu ministério, que cumpriu o seu ministério, a sua missão, tão certo quanto está escrito em Malaquias 3, de João Batista, que ele caminharia diante do Senhor para lhe preparar o caminho. Eis que envio o meu mensageiro adiante de mim. Em algumas passagens no Novo Testamento, especialmente confirmar também João 1, isto, mas justamente João 1 está após o ministério de João Batista escrito. Elias
virá primeiro e trará tudo no estado correto. João Batista veio no espírito e no poder de Elias. E como nosso Senhor, Ele mesmo disse: a quem querias ver? Saístes? Queríeis ver um profeta? Eu vos digo, mais do que um profeta, porque, referindo-se a João, a ele se refere a palavra do Senhor. Vejam, eis que envio a vós o profeta Elias. Irmãos, irmãs, o nosso Senhor confirmou. Por quê? Porque na promessa em Malaquias 4, há duas diretas promessas escritas. A primeira se referia a João Batista. Ele tornará o coração dos pais aos filhos. Mas, no nosso tempo, a segunda parte se cumpriu. Ele tornará o coração dos filhos de Deus, a fé dos pais apostólicos, de volta à fé dos pais apostólicos, não as cabeças, mas os corações. O ser humano crê de todo o coração, e por isso nós temos que entrar em relação a isso e ressaltar que nós vivenciamos o que o Senhor prometeu e o que deveria vir antes da segunda vinda de Cristo, o retorno do nosso Senhor. E esta é a mensagem mais importante nesse tempo, de volta a Deus, de volta à palavra. A tua vontade aconteça em todos os filhos e filhas de Deus, assim na terra como no céu. Todos os outros continuarão andando pelos seus próprios caminhos, nas suas igrejas permanecerão nas suas doutrinas, mas todos os filhos e filhas de Deus não somente orarão: nosso Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome, o teu reino venha, a tua vontade aconteça no céu como na terra, mas nele, com eles e através deles se tornará realidade, qual seja o chamado para fora, a preparação. E nessa mensagem do tempo do fim está tudo incluído: a parte evangelística, a parte de ensinamento, a parte profética. Tudo está incluído e tem que ser proclamado. Nós temos que ser trazidos no estado mais atual da palavra de Deus. E o Senhor se preocupa, sim, Ele se preocupou disso. Vamos agora ler algumas passagens bíblicas. Por favor. Nós lemos 1 Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 10. Por isso também está na Escritura: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa,
E quem nela crer não será confundido ou envergonhado. Um momento, por favor. Quem colocar sua confiança nela não será envergonhado. Digam amém. Assim está escrito. Assim é e assim permanece. Quem coloca a sua confiança na pedra preciosa da esquina, quem coloca a sua confiança em Jesus Cristo, Redentor, coloca a sua confiança nele, não será envergonhado. Por favor. Versículo 7. E assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os incrédulos ou rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram ou rejeitaram, justamente essa se tornou a principal da esquina. Também podemos ficar parados aqui. Uma coisa são os crentes que colocam sua confiança no Senhor. Os outros, os incrédulos, e serão envergonhados porque não creem. Por favor. Versículo 8. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Também aqui tem que ser dito algo. Eles tropeçam na sua desobediência nela. Irmãos e irmãs, fé e obediência pertencem, desde o começo, pertencem juntos. Incredulidade e desobediência são a perdição, são o par da perdição. E, irmãos e irmãs, se ainda está escrito dos incrédulos para o que também foram destinados, isso dói. A tal dor que pessoas não podem crer. Deus não é acreditável. A palavra de Deus não é acreditável. A Bíblia não é acreditável. A redenção não é acreditável. Aquilo o que Deus nos concedeu em Cristo não pode ser crido nisso. A quem você crê? Eu creio a Deus. Abraão creu a Deus. E os verdadeiros crentes creem somente aquilo o que Deus disse em sua palavra. E por isso eles não serão envergonhados. Por favor. Versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado e glorificado seja nosso Senhor. Direcionado aos crentes, vós sois a geração eleita que encontraram graça diante de Deus através da fé, aceitaram o que o Senhor nos concedeu. Vós sois, não vós sereis uma vez, vós sois filhos de Deus, vós sois filhos e filhas de Deus, vós sois a geração eleita,
o sacerdócio, a nação santa, um sacerdócio real para o nosso Deus. Por favor, aceitem na fé, consagrem vossas vidas ao Senhor, inclinai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Arrependei-vos, reconheçam ao Senhor tudo o que não estava certo diante dele. Inclinai-vos diante dele, convertei-vos a ele, aceitem a ele, o nosso Senhor Redentor. Então se cumprirá. Tantos quantos o aceitaram, a estes ele deu poder de serem filhos de Deus, qual seja aqueles que creem no seu nome. Eu estou convicto que quem agora crê a Deus pertence à congregação dos primogênitos, pertence àqueles que vivenciarão a preparação para o arrebatamento pela graça. Aceitem e agradeçam ao Senhor por isso, por favor. Versículo 10. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes rica misericórdia. Graça e honra, gratidão e honra seja ao nosso Deus. Uma vez não eram seu povo, agora são chamados filhos e filhas do Deus vivo. Irmãos e irmãs, Deus nos deu promessas e vamos falar com grande dor. Em todas as igrejas é continuado assim como já por séculos. As mesmas doutrinas, as mesmas pregações, todos oram o Pai Nosso, todos estão satisfeitos consigo mesmos, mas aqueles que de fato encontraram graça diante de Deus reconhecem as promessas que agora se cumprem antes do retorno de Jesus Cristo e vivenciam pessoalmente não somente a conversão e nascimento novo e renovação e preenchimento com o Espírito Santo, mas tudo o que faz parte e o Senhor, pela graça, nos concedeu, nós podemos vivenciar. E deixe-me repetidamente dizer: verdadeiros filhos de Deus são filhos da promessa, assim como o Redentor em todo o Antigo Testamento foi prometido, e todas as promessas que se referiam a Ele se cumpriram nele e através dele. Da mesma forma, nós somos filhos da promessa, cremos na palavra da promessa e aceitamos tudo o que Deus, pela graça, nos concedeu, especialmente o que se refere ao ministério do irmão Branham. Algumas vezes, em cada pregação, temos que dizer novamente:
No nosso tempo, Deus fez grandes coisas. O que nos 2000 anos não aconteceu, isto aconteceu no nosso tempo. E pela graça eu pude ser testemunha com os meus olhos e ouvidos desse ministério prometido, colocado por Deus e abençoado por Deus. Por 10 anos pude ser testemunha. Eu sou testemunha com os meus olhos e ouvidos daquilo o que Deus fez no nosso tempo pela graça. Vamos ler ainda outra passagem bíblica, por favor. Nós lemos 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 até 7. 1 Timóteo 2, 5 até 7. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade, em Cristo não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor, mestre dos gentios na fé e na verdade. Paulo teve um chamado direto e ele foi fiel na missão que ele teve que cumprir. Irmãos e irmãs, disto é que se trata, que o Senhor dá um envio, uma missão e indicações precisas, o que deve ser feito. E Paulo, ele passou adiante com gratidão, que ele, a partir de Deus, foi colocado para pregador, apóstolo, para dar testemunho no tempo determinado, de colocar, explicar tudo. E a sua missão principal foi direcionada às nações. E ele pôde dizer que ele cumpriu a missão que foi dada pelo Senhor propriamente, que ele, pela graça, em fidelidade, ele cumpriu. Da mesma forma, fez o irmão Branham. E se Deus considera graça, nesse tempo, poderá ser dito que a missão divina foi cumprida precisamente e todos os filhos e filhas de Deus, todos os eleitos, têm parte naquilo que Deus está fazendo no presente. Vamos ler adiante ainda. Lemos de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Eu te conjuro diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, e pela sua vinda e pelo seu reino, que pregues a palavra, seja a tempo ou fora de tempo. Convence, exorta, repreende com toda a paciência e ensino. Porque
virá um tempo em que não suportarão mais a sã doutrina, mas desejosos de ouvir coisas agradáveis, cercar-se-ão de mestres segundo os seus desejos e desviarão os ouvidos da verdade e se aplicarão às fábulas. Irmãos e irmãs, sequer precisamos falar mais alguma coisa em relação a isso. Em todas as igrejas, homens e mulheres são formados, são todos ensinados. Em todas as igrejas há seminários e cadeiras de ensino, todos têm que estudar, mas onde permanece a verdade? Irmãos e irmãs, esta passagem bíblica 3 vezes lhe foi exclamada a ele em alta voz. Leia 2 Timóteo 4 e faça a obra de um evangelista. O que devemos dizer a tudo isso? O Senhor concedeu graça que tudo pôde ser dito e que a missão foi cumprida. Quão grato eu, irmão Frank, posso ser que esta palavra da Escritura me foi falada com palavra poderosa, pode-se dizer com ênfase, me foi dita: meu servo, levanta-te e leia 2 Timóteo 4. Há tantas coisas que o Senhor fez. Às vezes, pode acontecer que se troca uma cidade e uma data, mas Deus, o Senhor, sabe todas as coisas. Ele sabe do que se trata. Qual seja, de que a sua santa palavra, em veracidade, seja proclamada, que doutrina seja proclamada à direita e à esquerda. Isso pode ser deixado assim. Nossa tarefa é de proclamar a santa palavra. E vamos falar mais uma vez. Somente aquilo o que está na Bíblia como doutrina dos apóstolos, no Novo Testamento, o que está escrito, o que foi escrito lá, isso vale para a congregação do Deus vivo, vale para todos os filhos e filhas de Deus. Todos os outros podem crer o que quiserem, fazer o que quiserem, mas nossa fé é de acordo com a Escritura, e por isso também o nosso Senhor pôde dizer, teve que dizer: quem crê em mim, como diz a Escritura, não como igrejas e pessoas dizem, mas como diz a Escritura. E assim nós cremos, exatamente como diz a Escritura. Vamos ler ainda adiante. 2 Timóteo 4, versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta os sofrimentos, faze a obra de um evangelista e desempenha bem o teu ministério. Sim, para isso eu somente posso dizer: amado Senhor, que me chamasse com voz audível
me comissionasse, me enviaste para carregar a última mensagem por toda a terra. Conceda-me graça que somente aquilo seja dito, o que tu disseste em tua palavra. Eu desejo ser encontrado como servo fiel que repartiu corretamente a palavra da verdade, que repartiu alimento espiritual e que todos os irmãos servidores têm parte na repartição, na distribuição do alimento espiritual da santa palavra revelada, para que a congregação possa voltar ao passo certo, como o irmão Branham, em 1964, ele viu que a congregação havia saído do passo e que então justamente viu que a noiva foi trazida no passo certo, em plena concordância com a preciosa e santa palavra de Deus. E disso é que se trata agora, na proclamação. Plena concordância com Deus e a sua palavra. Por favor, lemos de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 16 e 17. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 16 e 17. Ninguém esteve ao meu lado na minha primeira defesa. Pelo contrário, todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. O Senhor, porém, esteve ao meu lado e me confortou, me fortaleceu para que fosse por mim cumprida a pregação e ouvissem todos os gentios. E fui livre da boca do leão. Todos certamente, mundialmente, perceberam que Satanás, em 1979, quiser destruir a mim e a obra de Deus, e que todos os irmãos me abandonaram, que ninguém ficou fielmente a mim, naturalmente, excluindo os nossos amados irmãos Leonard Hus e Paul Schmidt, dos quais o Senhor, de fato, me disse em alta voz e claramente: meu servo, coloca-me Leonard Hus como ancião e coloque Paul Schmidt ao lado dele. E isso eu fiz. E esses dois irmãos permaneceram fiéis também no tempo quando todos se voltaram as costas. Mas não se trata mais disso, mas Deus é fiel, Ele foi fiel e Ele traz a sua obra através da proclamação, traz sua obra à conclusão. Tudo agora é direcionado à finalização, à conclusão. Tudo é restaurado, tudo volta ao estado original. Sequer uma doutrina estranha, somente aquilo o que de fato está escrito. E tão certo quanto Deus o Senhor, Ele exclamou, deu o chamado, tão certo
Ele cuida sobre todos, que Ele chamou sobre todos, que Ele enviou, e sobre a sua palavra Ele vela para que pela graça podemos levar adiante, irmãos e irmãs, tão certo quanto o irmão Branham, no mínimo 8 vezes, repetiu o que lhe foi dito no dia 11 de junho de 1933, que a mensagem que ele traria seria precursora da segunda vinda de Cristo. Como João Batista, naquela época, na primeira vinda de Cristo, ele trouxe a mensagem. Também esta última mensagem, nós a chamamos mensagem do tempo do fim, é trazida para que todos os filhos e filhas de Deus que verdadeiramente podem orar: Nosso Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome. Deixe-me aqui ficar parado por um momento. Pai no céu, santificado seja o teu nome. Qual é o nome do Pai? Se na ordem de batismo foi dito: e batizai-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então nós sabemos que nosso Deus se revelou como Pai no céu, no seu Filho unigênito, nosso Senhor, sobre a terra, e na congregação, através do Espírito Santo, se revelou. Mas no nome neotestamentário da aliança, nós todos temos o nome Jesus na nossa língua. Em hebraico, J-A-V-A, Javé, o nome da aliança. Não há outro nome dado às pessoas debaixo do céu no qual poderão ser salvos, no qual podem ser batizados, no qual podem ser santificados, no qual podem ser abençoados. Nenhum outro nome a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. E o que os pais da igreja fizeram? Eles não tinham revelação. Eles, até Mateus 28, eles abreviaram, traduziram brevemente somente: e batizai-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim sequer não está de fato no texto original: e batizai-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito, dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós somos gratos a Deus de coração, e devo fazer a consideração que na fórmula da Trindade jamais foi expressa uma bênção, somente uma maldição após a outra. Do ano de 321, os judeus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foram amaldiçoados. Todos foram amaldiçoados nesta fórmula. Nas 7 cruzadas, esse foi o ponto principal, que a maldição no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo fosse expresso. Sequer uma vez esta fórmula foi da igreja naquela época, eu não sei como é hoje, foi usada para a bênção, mas o
o nome do nome da aliança do Novo Testamento. Tu deves chamar o seu nome Jesus. Louvado e glorificado seja o Senhor. Todas as bênçãos que foram expressas no Novo Testamento, salvação, cura, libertação, o que quer que foi, tudo aconteceu no nome do Senhor Jesus Cristo. Cada batismo, Atos 2, 38, Atos 8, versículo 16 e 17, Atos 10, versículo 48, Atos 19, versículo 5 e 6, Romanos 6, versículo 3. Meu Deus no céu, quem lerá ainda a Bíblia mais uma vez? Quem mais uma vez ainda retirará a maldição que a Trindade trouxe consigo? Deus não é um Deus eterno em três pessoas. O Filho não foi gerado na eternidade. Nós temos o Novo Testamento. Sair do cativeiro babilônico, sejam libertos, sejam livres no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sequer uma vez a fórmula trinitária foi utilizada por um homem de Deus, colocado na sua boca. Na Bíblia, ela não está. O que devemos dizer ainda? Nosso tempo passou. Vamos resumir do que se trata. É de fato o fim do tempo do fim. Veio sobre nós. Tudo o que o Senhor predisse acontece com Israel e Jerusalém. Na Bíblia vem mencionado na Bíblia por mais 800 vezes. Tudo acontece sobre a terra, entre os povos, e chegará ao ponto que a palavra do Senhor, que saiu de Jerusalém no dia de Pentecostes, sairá de Jerusalém, pois assim está escrito. O plano de salvação de Deus se cumprirá, mas primeiramente todas as catástrofes, os tempos caros, os terremotos, as fomes, todas as pragas, uma após a outra, tudo vem e todos percebem que de alguma forma se tornou diferente. Os verdadeiros crentes, eles têm orientação bíblica, sabem em que período nós chegamos e podemos levantar nossas cabeças, porque nossa redenção se aproxima. No fim, ainda, mais uma vez, a exortação que todos que agora creem na última mensagem da palavra, que somente creem o que está escrito, e como Paulo pôde testificar que através do seu ministério a finalização foi feita, tudo ele anunciou, nada faltou, e nós proclamamos tudo, todo o conselho de Deus, e todos que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Uns aceitam, uns rejeitam, pela incredulidade e desobediência. Os outros se levantam e são edificados na fé e na obediência.
Este é o período mais importante na história da humanidade, o mais importante período na congregação do Deus vivo. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito tem a dizer às igrejas através da palavra. Sejam abençoados no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, e especialmente todos os irmãos servidores em todos os povos e línguas. Hoje eu não passei saudações, tal plenitude de saudações de todos os lugares. Nós nos alegramos que juntos com o Senhor e uns com os outros estamos ligados. Ao nosso Deus seja a glória em toda a eternidade. Aleluia. Amém. Vamos nos levantar. Irmão Bort ainda orará conosco. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração por tua preciosa palavra que ouvimos agora. A tua palavra é a verdade. Tudo passará, tudo terminará, mas a tua palavra permanece eternamente. Nós te agradecemos que nós ainda podemos ouvir essas palavras agora, que falam conosco, nos preparam para a tua vinda em breve. Nós te agradecemos por tudo, no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Quando minha caminhada terminar, terminará lá na glória. Oh, que grande dom tem em Cristo, porque meu morada lá em cima está preparada. Acima das nuvens, lá na glória. Eu tenho um lar celestial acima das nuvens. Mesmo se aqui na terra eu fico cansado, mesmo assim eu sei que o Salvador está fiel ao meu lado. Em todos os caminhos, a bênção de Deus me guia até que eu veja a Jesus acima das nuvens, acima das nuvens, na glória. Eu tenho um lar celestial acima das nuvens. Ouça, o teu Salvador te chama. Sim, o seu coração anseia de
te salvar gloriosamente para a eternidade. Em breve Jesus virá. E então todos os crentes Ele levará para o lar acima das nuvens. Acima das nuvens, lá na glória, eu tenho um lar celestial, acima das nuvens.